Só, vamos falar aqui, por que não, dos nossos hermanos. Javier Milei, o seu laboratório libertário ali na Argentina, realmente segue dando o que falar. Dessa vez, pessoal, ele quer emplacar uma reforma eleitoral. Acho que faria bem ao nosso país também, mas vamos entender exatamente o que ele está propondo. Dessa vez, Javier Milei defende diminuir o financiamento público de campanhas e aumentar as contribuições privadas. Onde é que a gente já ouviu essa conversa antes, hein, Jess? Então, essa proposta do Milei, ela é um pouco, diria, o que o Partido Novo defende no Brasil, né? O Milei, que entrou no Novo recentemente aí, com essa proposta. Lá eles também têm, dentro da Argentina, um arcabouço público de financiamento de campanhas, que também é muito expressivo. Fundão? É, eles têm um fundão, não tão grande quanto o brasileiro. Não tão fundo. Não tão fundo, boa. Não tão fundo quanto o brasileiro, mas eles têm. E aí, o que ele quer? Ele quer que, de fato, a partir de uma modificação que ele busca na lei, vale lembrar que o Milei, ele tem minoria dentro do Congresso argentino, mas ele já conseguiu aprovar a lei de bases, ele já conseguiu negociar com o Congresso essas aprovações. Mas essas aprovações eleitorais, elas são mais difíceis. Por quê? Porque, normalmente, é muito comum que os parlamentares, eles não queiram perder ou colocar em risco o financiamento que eles já detêm. Então, é uma proposta que, de fato, é difícil. E ele busca que essa compensação aconteça pela entrada de recursos privados, ou seja, até mesmo de empresas. Vale mencionar que no Brasil pode recurso privado? Pode. CPF, não pode CNPJ. Ele está buscando uma mudança também para que as empresas possam doar, mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, que não tem o financiamento público, mas tem um elevadíssimo financiamento por meio de empresas. A reforma eleitoral acontece ali no momento bem anterior à eleição reeleição que ele deve buscar, e ele com certeza também está pensando nisso. Pois é. Vamos entender como que... Até a Jess foi muito feliz aqui no paralelo que ela fez com nós aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. No momento que estamos de volta para você também nos ouvindo, sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor. Agora sim repercutindo Javier Milei. El Peluca Milei, presidente argentino, que segue aí, apesar de ter... Eu quero ouvir David e Pepe agora. Ele está propondo uma reforma eleitoral, pessoal, para realmente trazer o financiamento privado junto ao financiamento público. E lembrando, né, a política na Argentina, né, Pepe, é um espetáculo essencialmente estatal e ele quer fazer essa injeção capitalista no sistema e é muito parecido com nós aqui no Brasil. Quem paga a conta aí dos políticos somos nós, o povo, e das campanhas e dos jingles e também dos santinhos também. Lá ele quer fazer diferente. Eu queria te provocar no seguinte sentido, apesar de tudo, o sujeito só tem 1/3 ali, basicamente da Câmara, do equivalente à Câmara dos Deputados, né? E é impressionante como ele vem avançando a agenda dele e dane-se. Acumulando vitórias, alguns reveses, mas ele é peitudo, né, Pepe? Não, quando você pega, por exemplo, as discussões no Congresso da Argentina, você vê que o Milei ele só aprova medidas que ele coloca muito desidratada, né? A lei de ônibus, por exemplo, mudou significativamente do projeto original do Milei. Agora, só uma retificação aqui que é importante, né? Na Argentina existe financiamento privado também. Ah, é? Né? Só que o limite é muito baixo. O que ele quer fazer é aumentar o limite de financiamento privado e reduzir um pouco o financiamento público. E além dessa medida, o que ele busca também é acabar com as prévias, né? E eu acho que esse é o principal cerne do Milei. Porque as prévias na Argentina, né, a PASO, né, foi criada pela Cristina Kirchner, quando era presidente da Argentina, exatamente como uma estratégia política. Ela colocou umas prévias, né, antes, né, das eleições, exatamente para testar o grau de popularidade do seu candidato e para conseguir apoio de outras coligações e partidos de esquerda que não têm viabilidade alguma, não é? Então, Milei sabe disso. Milei sabe disso. Foi assim que o kirchnerismo fez com o próprio Kirchner, Kirchner. Foi assim que fez nas eleições últimas que Milei ganhou com o Carlos Massa, não é? Então, o cerne das eleições do kirchnerismo, né, da Argentina, da esquerda argentina, está na PASO como o seu ponto principal. E o Milei, é bom lembrar que em 2025, esse ano, né, final do ano, segundo semestre, a Argentina vai mudar 50% da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Você está vendo as pesquisas? Então ele está querendo realmente ter maioria nos últimos 2 anos de mandato. Então ele acha que mudando a forma de financiamento público para o privado, de acabar com
com as prévias, é uma forma de conseguir ganhar as eleições mais facilmente. Mesmo o Milei tendo partido para o famoso receituário ali, né, e David também, da quimioterapia, terapia de choque, e em vez de ser só um Tilenol, ele realmente botar uma quimioterapia, uma radioterapia na economia argentina. Uma coisa, claro que a pesquisa que realmente vale é o dia da eleição, mas a eleição de meio de mandato normalmente é um referendo às políticas implementadas na largada do mandato. E é impressionante como o Libertad Avança, que é o partido dele, está pontuando e liderando as pesquisas aí de intenção de voto. Claro que depende do dia da eleição, mas se isso não é um sinal, não sei o que é. Não, ele está tendo uma aprovação alta, isso é um fato, mas ele está criando aí também um sistema que eu acho que vai, em um certo grau, beneficiá-lo. Quando a gente acaba com o financiamento público, definitivamente existe uma tendência que partidos à esquerda tenham menos financiamento do que os partidos de direita por conta das pautas e das decisões que se busca ali. Um outro detalhe a manutenção dos mais ricos no poder, né? Eu nem diria que é a dos mais ricos. A banqueirada junto com o PT, não lembra não disso. Mas mais, na reforma ele também está discutindo, ele também está querendo pôr em voga uma lei similar, olha que coincidência, quando a gente quer, por assim dizer, remover a ficha limpa, uma lei similar à lei de ficha limpa, para proibir pessoas condenadas de realmente poderem competir já a partir da segunda instância. Então, o Milei está tentando buscar essa reforma também com uma consonância popular, porque quando ele fala que quer acabar com o financiamento público e ele fala do endividamento, da pobreza. Não, ele não quer acabar, quer reduzir. Mas ele tem falado, na entrevista ele chegou a falar pelo fim do financiamento público. Então, com isso eu concluo que ele está dizendo isso. Mas quando a gente olha para isso, quando ele fala pelo fim do financiamento público, porque afinal de contas, a pobreza na Argentina e tudo isso, e isso tira o nosso dinheiro, ele está fazendo uma campanha por ele, né? Porque a população, muito dificilmente a população vai falar, eu sou super a favor de financiamento. Então é uma das mudanças que ele está levando. Outra é sobre os sindicatos. Ele está buscando, os sindicatos são muito fortes na Argentina, e ele está querendo que seja regular a forma de funcionamento das eleições para os sindicatos. Que elas sejam eleições abertas, e abertas no sentido assim, de que todos participem, não só aqueles conselheiros em específico. Excelente, não só os cardeais, mas mais do que isso, que eles tenham direito a mandato de 4 anos com direito a uma reeleição. Então, similar ao que acontece com o presidente. E ele também quer que quem entrar em greve tenha desconto na folha de pagamento. O que na Argentina, que tem um sindicalismo muito forte também, está dando o que falar. O que o presidente Milei está propondo parece ser bastante simples, mas é muito audacioso, considerando, a gente nunca pode esquecer, as décadas e mais décadas a fio ali do domínio total absoluto do peronismo socialista na Argentina. Mas é impressionante que eu queria repercutir aqui com vocês, que tem uma frase que eu adoro, adaptada, tá? Do Milor Fernandes, grande cronista Milor Fernandes, que ele dizia que quando uma ideia fica bem velhinha, mas bem velhinha, ela vem morar no Brasil. E normalmente o Brasil acaba importando mal, tardia e porcamente várias pautas ali do debate público americano, acaba escoando aqui para o Brasil, e normalmente a Argentina acaba sendo o receptáculo ali, né? A sequência desse rio depois do Brasil. Então, tudo que a gente falou aqui foi tudo pauta nossa na última década. Fácil, tudo aqui que foi dito, mas agora vamos ver como os irmãos se viram, né, David? Com exceção do muro, né, que ele quer construir, porque é uma ideia o muro veio do direto. Trump. Aí foi conexão direta. Mas, na minha concepção também é uma ideia de que... Para quem não lembra, né, só para contextualizar. Ele quer construir um muro na fronteira com a Bolívia e também uma parte aqui do Brasil, mas é basicamente colocar um cadeado para você proteger, sei lá, um Tempra, um carro que ninguém quer levar. Basicamente é isso. O posto de Trump tropical que o Bolsonaro ocupava com muito orgulho, ele está vago no momento, e o Milei também agarrou com unhas e dentes, não é isso? Mas tem 2 óticas que a gente deve avaliar com essa proposta do Milei, né? Porque se ele é apoiado por empresários, por exemplo, ou o outro candidato seja mais apoiado por empresários, né? Pessoas que realmente têm o poder econômico acima e recebe esse financiamento, ele vai se manter no poder, então o investimento de campanha vai ser bem maior. Só que ele tendo o apoio também desse núcleo, automaticamente ele está próximo de pessoas que podem gerar riquezas para o país. Então tem essa ótica. Mas como a Jess trouxe também um ponto em relação aos partidos de esquerda que poderiam perder espaço com a diminuição do recurso público que vem. Tem um aspecto positivo, porque claro que dinheiro público investindo em campanha por meio de fundão não é legal, mas também tem essa ótica. Então assim, a gente deve avaliar sobre todas as questões, né?
nesse contexto todo? Porque será que é positivo? Será que é negativo? Tem diferentes pontos em relação a isso. Interessante também essa questão, né, do financiamento privado, se for de fato institucionalizado, quem vai se beneficiar é a direita, porque... Então, isso é um ponto interessante, porque nos Estados Unidos a lógica meio que inverteu, né? Mas é porque a esquerda lá... Tudo bem, claro, vamos tentar colocar aqui também. Mas como diria o Ciro Gomes, a banqueirada chovendo dinheiro no PT. Espera lá um pouquinho. Como é que fica? A direita... Repare bem, muito obrigado aí, Glauco. Como é que fica? Não, a regra de financiamento privado nas eleições da Argentina, que o Milei quer aprovar, vai ter teto. Né? E o teto é baixo também. Né? A Argentina, engraçado, mas as eleições relativamente barata. Ele quer mudar de 40 milhões de peso para 200 milhões de peso. É um pouquinho mais de 1 milhão e poucos reais. Né? Ou seja, tanto a esquerda quanto a direita vão conseguir com os empresários arrecadar esse valor. Né? Não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Não tem um limite infinito como nos Estados Unidos, que quem tem mais empresário aliado consegue arrecadar mais dinheiro privado. Então, não vai mudar em nada a questão do financiamento privado para as eleições do Milei. Só que o grande problema disso tudo você é empresária, você financia a minha campanha. Eu fico devendo um favor para você. Claro. Depois eu vou cobrar. Então os interesses vão ser da população ou vão ser daquela pessoa que financiou a campanha? Essa que é a grande questão. Aí, meu amigo, a gente pode até amanhã, amigo do rei, capitalismo de compadrio, e aí... Mas engraçado, essa é uma discussão que é interessante. É uma discussão interessante que tem nos países, infelizmente, subdesenvolvidos, né? Porque no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma elite intelectual e uma elite econômica e empresária que quer o bem do Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, 100%. Tem vários filântropos que doam quantias elevadas para aquele candidato que ela acha que ideologicamente vai cumprir uma agenda que eles acreditam e não pede um tipo de favor depois. Então, assim, nós temos que amadurecer nossa democracia e amadurecer a forma como a gente lida com o dinheiro de campanha eleitoral. Então, nós temos que mudar a nossa elite, na verdade, não mudar o sistema de financiamento no Brasil. Mas a discussão que você colocou, David, foi feita depois da Lava Jato. Infelizmente, depois da Lava Jato, o STF decidiu que era inconstitucional, olha que bizarrice, que era inconstitucional financiamento privado, porque mudaria a competitividade das eleições e poderia abrir brecha para a corrupção. E não dá para você levar essa premissa de uma forma tão direta quando você não pode punir aquele empresário e aquela pessoa que quer doar dinheiro de uma forma legítima porque acredita no projeto de determinado candidato. Jess fez uma carinha de que não é bem por aí, não. E eu queria entender. Eu achei bom o argumento do PP, mas eu queria entender o porquê da sua desaprovação. Não, a minha desaprovação é porque eu acho que aqui o PP, em um certo grau, o PP, com todo respeito, você está endeusando os Estados Unidos num ponto que não é também tão real. Claro que existem bilionários, e aí eu acho que vale avaliar que os Estados Unidos também contêm as maiores fortunas do mundo, então tem muita gente com muito dinheiro a doar dentro dessas campanhas, mas existe também categorias e grupos empresariais que doam para um determinado candidato pensando em favor. A indústria do petróleo, historicamente, fez isso nas campanhas americanas em vários momentos. A indústria das armas fez isso na campanha dos Estados Unidos em vários momentos. Então aqui eu acho que você bebeu do viralatismo que Ciro Gomes criticaria. Porque isso não é um traço nosso. Isso é um traço geral. Quem normalmente dá muito dinheiro quer um favor. Nem que seja um favor brando, assim, me manda um convite disso, me faça esse determinado tipo de benefício. Agora, essa discussão sobre a doação dentro do Brasil, aí eu concordo com o PP. Quando o STF toma a decisão ali de barrar as empresas de poderem doar, de fato, para as campanhas, isso não mata nenhum tipo de distorção, até porque tem uma distorção intrínseca, porque o fundão não é dado igualitativamente para todos os deputados. Quem escolhe são os caciques, então o dono de um partido vai lá e escolhe em você, eu vou pôr 3 milhões. Naquele ali eu vou pôr 10 reais. Então existe uma desproporcionalidade gigante nessa forma de escolhas e eu sou a favor das doações privadas voltarem, apesar dos argumentos ali, que também eram bons na época da Lava Jato, sobre corrupção e várias outras formas, mas nós vimos na prática que não morreu com isso. Pepe, vou levantar para você cortar, porque eu tendo a estar mais alinhado contigo nesse sentido, porque para tudo nesta vida tem a regra e tem exceção, e exceções e menções honrosas. Mas, assim, na média, historicamente, a elite brasileira, de modo geral, é bem apátrida, no sentido de viver... Ela vive no Brasil, ela vive do Brasil em grande parte, né? Botando grande parte do seu patrimônio auferido em dólar lá fora e imune da flutuação econômica aqui do nosso próprio país. Tem muito disso. Já nos Estados Unidos, claro que ninguém rasga dinheiro fora, muito menos os magnatas do petróleo que você citou. Mas eles são muito mais... Eles entrelaçam o próprio destino familiar com o destino da nação muito mais do que a média aqui da elite brasileira, que normalmente se divorcia do destino da nação. Não é isso, Pepe?
Não, exatamente, Marinho. E varaletismo, né? É quando você... Como é que é? Como? Viralatismo. Agora eu falei certo. Viralatismo. Boa. Não, viralatismo, quando você importa conceitos, instituições de fora, isso é a realidade do Brasil. Viralatismo é quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, outros países, e vê coisas boas e acha que aquilo lá é bom por si só e fica aclamando aquilo ali. Não é viralatismo quando você vê uma situação adequada, que encontra respaldo na estrutura do Brasil, e você quer fazer aquilo acontecer no Brasil. O que a Jess colocou, ela não falou sobre a elite intelectual e financeira e corporativa dos Estados Unidos. O que ela falou foi a indústria do lobby. Lobby existe em qualquer país do mundo. E tem um ponto legal nos Estados Unidos, e tem um programa nos Estados Unidos que lá é regularizado. Lá é legítimo o lobby. E você sabe exatamente quais indústrias comprometidas com qual parlamentar e com qual partido. Isso é muito bom. O que eu estou falando é outra coisa, Jess. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando que nos Estados Unidos tem uma elite intelectual, uma elite econômica que se preocupa com os rumos dos Estados Unidos. E no Brasil, falta uma elite econômica e uma elite empresária que nos Estados Unidos tem. Eu posso solicitar vários empresários dos Estados Unidos que têm uma certa preocupação, põe dinheiro, discute política. Elon Musk, por exemplo, é um deles. Está preocupado, está dentro do governo Musk. O Elon Musk quer ganhar mais dinheiro? Claro que não quer ganhar mais dinheiro. O Elon Musk nem precisa ganhar mais dinheiro do governo Trump. E o que eu acho que precisa no Brasil é uma elite empresária que consiga financiar partidos políticos, não porque quer benesse, não porque quer vantagens, não porque quer favorecimento, é porque quer o bem do Brasil e o bem do país. Isso é olhar a situação, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, e lutar para que o Brasil a gente construa essa elite intelectual e econômica que, infelizmente, não tem. Vamos aplaudir. Não vou aplaudir, não. Tem muita gente que faz isso no Brasil, da elite econômica brasileira também. Há regras, há exceções, mas eu gente muito inteligente, né? Desculpa. Consegue pensar o futuro, né? Não vou nem falar nome aqui, só vai ficar chato. O Diniz tem um trabalho social gigante dentro do Brasil. A família Diniz tem um trabalho social gigante dentro do Brasil. O Lema investe em educação. O que o Diniz acha de fiscalização? Fala aí, fala o projeto do Diniz. Mas eu vou precisar seguir adiante. Fala o projeto do Diniz. Eu vou educação, fome, combater fome, muito mais importante. O que ele pensa sobre educação? Repare bem, espera lá um pouquinho. Quero saber. Trabalho social. Eu sei que o Jorge Soros acha. Trabalho social, que a Ana Maria Diniz tem, no balé, várias... Trabalho social tem na África, meu. Pessoal, debate claramente necessário e a gente vai seguir estimulando aí nos próximos programas, sem dúvida alguma.